Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade. Já pensou em assistir os seus doramas preferidos e ainda por cima refletir sobre a vida? Se sim, você está no lugar certo. Aqui, os doramas eles são mais do que entretenimento. Eles se transformam em inspirações e lições que a gente pode levar para a nossa vida, para a nossa rotina. Então, se você ama um dorama, é sensível e sonhadora, e ainda por cima gosta de conversar sobre sentimentos e aprendizados, esse é o seu lugar. Então, já clica aqui embaixo, se inscreva no meu canal, porque a gente vai falar dessa série que é maravilhosa e de outras também. E se você não acompanhou as outras séries, já vou deixar na playlist para você assistir também outras séries que eu já fiz essa reflexão. Vamos para o conteúdo? Quando a gente imagina uma rainha em uma série de época, a gente imagina aquela mulher exigente, controladora, que gosta de poder, mas a série Papel de Rainha vai nos mostrar algo para além do poder. Vai nos mostrar uma mãe que luta não só pelo reino, né, mas principalmente uma mãe que luta pelos seus filhos. A rainha desse Q-drama não é só uma rainha, ela é uma super mãe. Ela não é uma rainha qualquer e nem uma mãe qualquer. Ela não aceita desaforo, ela não se curva diante das adversidades, não aceita desrespeito, além de ser uma mãe que está disposta a enfrentar qualquer coisa para proteger os seus filhos. Diferente de todas as personagens femininas de K-drama dessas séries de época, Papel de Rainha vai trazer pra gente não só aquela personagem que é frágil demais ou uma vilã, né, motivada apenas por vingança. Ela vai nos mostrar uma personagem humana, sensível, cuidadosa e também uma mulher forte e determinada. Na série Papel de Rainha, a rainha ela tem 5 filhos, incluindo o rei herdeiro. Além disso, ela tem que lidar com as concubinas e com seus filhos, porque elas também visam, né, que seus filhos tenham um papel na história ou que eles tenham alguma função nesse reino também. Então, elas fazem tudo para garantir um pedaço, uma fatia do reinado para os seus filhos. Além, né, da própria rainha, ela ter que lidar com a rainha viúva. E dentro dessa série tem a rainha viúva, que é implacável e que também vai protagonizar ali, manipulando, né, tudo em nome da tradição e do poder, né. A rainha viúva, ela é aquele personagem onde ela mesmo perdendo tecnicamente o poder, ela quer continuar reinando, né, quer continuar tendo autoridade. E é compreensível, né, porque é para manter o poder ali e manter a sua própria sobrevivência, né. Mas o que torna essa história, essa série tão envolvente, não é só a história da manipulação, do controle, do poder ou da política. Para mim, essa série ela tem tudo a ver com a maternidade, sobre como uma mãe é capaz de colocar as necessidades dos filhos em detrimento a si próprio, né. Como uma mãe ela é capaz de, fazer de um tudo em prol dos seus filhos, fazer tudo para proteger os seus filhos. Sobretudo, como o amor materno, ele pode ser escudo, mas ao mesmo tempo ser espada. E aí eu quero trazer esse primeiro tópico sobre como nós como mães, nós acabamos mudando a nossa identidade, né, um pouco da nossa personalidade. Então, dentro dessa visão, ser mãe é praticamente a gente transformar a nossa identidade. Se você é aquela pessoa mais pacífica, mais tranquila, você passa a ser essa mulher que, briga pelos direitos de seu filho, exige, né. Principalmente você que é mãe solo e o pai, por exemplo, ele é uma pessoa que, pouco se importa com o filho, você vai ter esse ímpeto, né, de lutar pelos direitos do seu filho, de exigir, por exemplo, a pensão, exigir que o pai pegue, então você acaba se transformando para justamente fazer com que os direitos dos seus filhos sejam garantidos. E é nesse processo que muitas mães acabam perdendo a sua própria identidade, né, a essência de quem são. Talvez você seja essa pessoa que nem gosta de brigar, que nem gosta de discutir, mas como você acaba, vendo que é uma situação muito delicada, tá, gente, porque eu vivi isso. A ideia que a gente tem como mães é que, a gente quer que o pai, o genitor, né, ame os seus filhos, né. E eu tenho essa visão que a gente não pode forçar as pessoas a amar os nossos filhos. Mas acontece que quando a gente se torna mãe, a gente cria uma indignação na gente, principalmente por conta dos genitores, né. Quando os filhos eles são abandonados, rejeitados, a gente cria um ímpeto, né, a gente cria uma coragem, uma força para defender os nossos filhos e para fazer com que eles sejam amados por quem tem que ser amado, né. A gente quer exigir. Com o tempo e amadurecimento, a gente começa a entender que a gente não pode forçar as pessoas a amar os nossos filhos. E essa situação, exige da gente muito amadurecimento, que ao mesmo tempo que a gente precisa protegê-los, né, de passar por situações adversas, a gente precisa também permitir. Então é esse paradoxo, né, onde a gente
gente entende que nenhuma escolha que a gente faça será a melhor escolha, mas ainda assim a gente quer, de certa forma, impactar a vida dos nossos filhos de maneira positiva. Então é nesse ponto que eu falo que a gente acaba perdendo um pouco da nossa essência, de quem a gente é, porque se a gente era tímida, a gente já não se torna mais, né? Porque a gente, principalmente se a gente quiser fazer com que os direitos dos nossos filhos sejam garantidos, a gente vai na justiça, a gente briga com os pais, a gente exige, ainda mais quando há uma separação onde o pai ele era presente e passa a não ser. Então, é nesse sentido que eu falo que a gente acaba se construindo, né? Construindo uma nova identidade para a gente. Então, quando a gente sente que os nossos filhos estão sendo prejudicados ou que as pessoas estão ignorando ele, isso dói na gente, né? E a gente passa a querer criar uma estrutura que passa a querer mudar isso, né? Para que os nossos filhos eles tenham experiências boas na vida deles, mas a gente não pode protegê-los de tudo, não é verdade? E é muito interessante que quem tem mais filhos, né, quem tem mais de um filho, sente esse peso dobrado. Porque a responsabilidade de fazer com que cada um se sinta igualmente protegido, né, igualmente defendido, igualmente acolhido, né, ser suporte para cada filho de maneiras diferentes é muito denso, é muito complexo, né? Mas essa série ela vai mostrar que a rainha ela exerce esse papel de uma maneira muito sensível, percebendo. Eu vi essa série e eu vi, caraca, essa mulher ela conhece cada filho que ela tem. Ela sabe as vulnerabilidades de cada um, ela sabe as fraquezas de cada um. Então, para a gente ter uma relação assim de conhecer os nossos filhos, a gente precisa estar inserido na vida deles, a gente precisa ter conversa, a gente precisa ser presente, a gente precisa impactar e ser exemplos para os nossos filhos, né? Tanto para que nossos filhos nos ouçam, mas também para que eles nos contem seus segredos. E às vezes é difícil fazer essa separação e a gente às vezes, para quem tem muito filho, né, às vezes acaba sendo negligente, né, dando uma atenção para um, para outro, às vezes um é mais embotado, o outro é mais aberto, mais introvertido, mas então a gente vai precisar exercer essa dinâmica, né, de perceber os nossos filhos. E Papel de Rainha mostra isso de uma maneira muito profunda, porque justamente a verdadeira maternidade está em a gente enxergar os nossos filhos na sua singularidade, sem julgamentos, sem comparações, apenas acolhendo as suas necessidades e principalmente defendendo os seus interesses. E no fim, né, a nossa identidade ela não desaparece, ela apenas se transforma em cuidado, em presença na vida, né, de cada filho. E aí tem uma cena na série que é quando a rainha descobre que um de seus filhos, ele é mais afeminado, ele tem outros interesses. E aí ela reconhece isso, mas ela faz um papel de acolher o filho de uma forma muito genuína, sabe? Muito acolhedora. Justamente porque naquela época, se hoje a gente tem essa restrição, imagina naquela época, né. Então eu acho que essa série ela colocou essa narrativa justamente para a gente entender que não importa as circunstâncias, né, uma mãe ela acaba apoiando seus filhos, uma mãe que ama seus filhos acaba apoiando seus filhos, nos seus interesses, sem julgá-lo, sem criticá-lo, né, porque isso aproxima os seus filhos da mãe, né. Então, tem essa cena onde a mãe não julga, não critica o filho, né, e ele se sente muito amado pela mãe. E eu entendo que ela faz isso para que seu filho não se sinta sozinho, não tenha que se esconder, pelo menos não para ela. Eu acho que, na minha visão, esse é o papel de uma mãe, né, fazer seus filhos se sentirem confiantes, e principalmente confiar em si mesmo, com muito mais autoestima, mais autoconfiança, mais determinação. Com toda certeza faz com que, quando adulto, esse indivíduo ele seja muito mais capaz de, ser resiliente, de se construir e de ser autônomo nas suas emoções. O próximo tópico é para você, assim como eu, que não tem mais sua mãe presente. Quando a mãe não é presente. Então, se por um lado ter uma mãe protetora, sensível, torna o indivíduo firme, confiante, por outro lado, crescer sem essa presença pode deixar marcas profundas. Justamente porque uma mãe que segura na mão, que protege, que acolhe, é aquela mãe que vai fazer com que o filho confie que o mundo ele é um lugar seguro. Afinal de contas, uma mãe que defende, que protege, que acolhe nos momentos difíceis, faz justamente a criança acreditar que o mundo pode ser um lugar seguro. Mas quando essa presença ela não existe, seja por ausência física, emocional ou por negligência, a criança ela aprende outra coisa, que o mundo é um lugar instável, que o amor é incerto e que talvez ela não seja digna. E as consequências disso aparecem em silêncio, deixando marcas e cicatrizes, gerando no indivíduo uma dificuldade de confiar, o medo do abandono, insegurança constante e baixa estima. E muitas das vezes essa falta ela se traduz com relacionamentos tóxicos e ruins, dependência emocional, desconfiança em todos e em tudo e na busca incessante por aprovação. A ausência da mãe não significa diretamente que aquele indivíduo não tenha valor.
Mas se a gente não olhar para essas feridas da ausência, ela pode gerar cicatrizes na vida adulta e acompanhar o indivíduo para sempre. Porque justamente a força que a mãe dá, quando não se tem, se torna um vazio, né, para aquele indivíduo. Ele cresce justamente com essa escassez. Porque justamente no fim, essa força que a mãe dá, quando falta, acaba se transformando em vazio. Um vazio que muitas das vezes precisa ser reconhecido e curado. Então, ter uma mãe que defende, que protege, que cuida, é, na verdade, a maior fortaleza que um indivíduo ele pode crescer tendo, né? E desse vínculo com a mãe nasce um indivíduo muito confiante, muito determinado, um indivíduo que tem coragem de enfrentar os desafios da vida e que tem essa certeza de que existe no mundo uma pessoa que se importa com ele mais do que tudo na vida. Mas e quando a mãe ela não está presente? O que que acontece? Quando falta essa presença que acolhe, esse olhar que apoia e essa voz que defende, nasce um indivíduo totalmente inseguro e vulnerável. Além de sentir constantemente um medo de não ser bom o suficiente, de inadequação. Esse indivíduo ele vai crescer com a dificuldade de confiar nos outros e em si mesmo. Então, a ausência de uma mãe sensível, protetora, pode gerar cicatrizes invisíveis, além das feridas emocionais que vão acompanhar esse indivíduo em toda a sua jornada, em toda a sua vida adulta. São aquelas pessoas que crescem forte por fora, mas por dentro são pessoas que carregam aquela sensação de estarem sozinhas no mundo. Em Papel de Rainha, nos mostra que quando uma mãe ela escolhe estar presente, ela não apenas cria seus filhos, mas constrói o futuro deles. E quando essa presença falta, os filhos eles acabam tendo que lutar cedo demais para conseguirem algo melhor para a vida deles, para conseguirem construir alguma coisa. Então eles começam lutando desde muito cedo, pagando um preço muito alto, e isso molda a forma com que eles se relacionam com o mundo e com os outros. Então, para terminar, no fim, né, Papel de Rainha não fala somente de intrigas no palácio. Ela é o espelho do papel que as mães desempenham na vida de seus filhos. Justamente porque uma mãe ela pode ser escudo, mas pode ser espada ao mesmo tempo. Ela pode ser base de confiança, de amor, de coragem. E a identidade da mãe, mesmo que às vezes perdida, né, pelos desafios da vida, continua sendo o mesmo alicerce para a vida dos seus filhos. Porque no fundo a mãe ela tem essa representação de reinos invisíveis. Quando elas estão de pé, elas sustentam tudo. Mas quando elas desmoronam, elas deixam cicatrizes que atravessam gerações. E aqui vai um recado para você que ainda tem a sua mãezinha, valorize a sua mãe. Porque afinal de contas, através de cada gesto, existe uma dor silenciosa. Algo que ela nunca te contou, que ela fez, e algo que você só vai descobrir como é quando você for mãe. É um amor que, mesmo sendo imperfeito, é capaz de moldar destinos. É isso, vamos ficar por aqui hoje. Essa foi a última série que eu decidi gravar nessa temporada. A próxima temporada já é um outro assunto, mas se você tiver alguma dica de alguma série, seja K-drama ou não, deixa aqui nos comentários para que eu possa fazer essa reflexão também da sua indicação. E é isso, vamos ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. E lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, clique aqui embaixo, já me siga e ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.